Bom, o segundo, o respeito à vida. Fiscalizações para combater automotores, poluidores que lançam fumaça negra, combate eficaz contra corrupções nos Detrans e autoescolas. Agora veja bem, gente, se fala muito, o pessoal do Detran é tudo corrupto, autoescola. Bom, gente, não existe corrupção de mão única. A corrupção no Brasil é cultural. Por que é cultural? Como eu falei, dei o exemplo para vocês, o pai chega numa autoescola e pede ali para liberar o filho das aulas teóricas, das aulas práticas. Então isso já é uma corrupção. Isso já é um ato ilegal que viola, transgride o processo de habilitação, que já é crime que se faz a administração pública. Então não podemos dizer que donos de autoescolas são corruptos. Não. Aliás, nem todos aceitam isso. Chegam e falam, olha, então pega seu dinheiro, por favor, se dirige a outra autoescola. Assim como servidores. Os servidores civis do Detran chegam. Assim, olha, não fazemos isto aqui e até aciona a polícia. Porém, deve-se combater o que? Em tais instituições. Repressão aos condutores que teimam em dirigir alcoolizados. Essa repressão ela tem que ser constante. Olha a lei seca aí que tem salvado vidas. Muitos reclamam. Aqueles que reclamam deveriam, de uma forma impositiva, participarem dos resgates das vítimas de trânsito, das localidades onde tem acidentes de trânsito com pessoas alcoolizadas. A justiça deveria obrigar. Nos Estados Unidos é assim, obriga. Em outros países também, no Brasil a justiça deveria decretar e obrigar ao quê? A participar aqueles condutores que continuam no ato de enfraquecer a lei seca, de participar ali dos resgates. Bom, tribunais aplicando a responsabilidade objetiva aos órgãos de trânsito que não cumprem os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro. Eu botei aqui para vocês o artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então, quer dizer, já está falando aqui, gente, objetivamente. Objetivamente. Não há necessidade de provar dolo ou culpa. Isso é uma responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, tem que provar ali dolo ou culpa. Aqui não, é objetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Se é um buraco na via, o Estado já deveria responder por acidente de trânsito. Está aqui, ó.
objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro, Mas infelizmente não é o que acontece. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então aqui, preservação da saúde e do meio ambiente. O que quer dizer isto? Preservar a prevenção. Então deve ter fiscalização eficiente, deve-se o que? Pavimentar. Pavimentar as vias, se tem buraco, tapar os buracos ou recapear a via, trocar sinalizações de trânsito que estejam pichadas, que já estejam em visibilidade ruim aos condutores, aparar a árvore que esteja, a folhagem que esteja ali tampando a sinalização de trânsito. Então, providenciar. Por quê? Ação, a defesa à vida, já é o quê? A prevenção. Então, os órgãos de trânsito devem ser preventivos em suas políticas. Infelizmente, é que nem a medicina no Brasil, é curativa. Os órgãos de trânsito agem quando são provocados. Quer dizer, quando acontece um acidente, aí sim eles vão o quê? Agirem. O que já é errado. Não está defendendo a vida. Defender a vida preventivamente já é isto. Bom, continuando aqui, subir um pouquinho. Políticas governamentais direcionadas ao bem-estar dos usuários de vias terrestres, assim como infraestrutura para escoar as riquezas nacionais com eficiência. Então vejam bem, o que é bem-estar? Bem-estar é um estado físico, psíquico e emocional. Quando há caos no trânsito, não se tem qualidade de vida, não se tem um bem-estar dos usuários. Então as políticas elas devem ser voltadas para isto. Mais adiante vocês vão começar a compreender. 4. Qualidade de vida aos usuários que se deslocam nas vias públicas. 5. Profissionais qualificados para elucidar, ensinar, mudar comportamentos perigosos. Aí entra o instrutor de autoescola. Ele é muito importante para elucidar, ensinar e mudar comportamentos perigosos. Então, a responsabilidade social do instrutor de trânsito é muito grande. A Organização Mundial de Saúde já contabilizou e já fez um alerta mundial quanto aos acidentes de trânsito, que são muitos, matam mais do que guerras. Então, o instrutor de trânsito, ele deve ser o quê? Valorizado pela sua responsabilidade social. Aliás, como qualquer educador, deve ser valorizado, deve ser bem remunerado. Não só ele, mas como qualquer outro trabalhador, está na nossa Constituição. E eu coloquei aqui, pulando um pouquinho, aqui o 7º, remuneração satisfatória para atender às necessidades dos profissionais de educação para o trânsito terrestre. A remuneração deve atender os princípios constitucionais à dignidade humana, como, por exemplo, o artigo 7º, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo.
Bom, aí nós vimos que para que o profissional possa se qualificar, se reciclar, se faz necessário sim uma remuneração, um salário mínimo que atenda aqui os preceitos contidos no artigo 7º. Infelizmente, salário de instrutor de trânsito, aliás, do trabalhador brasileiro em geral, é um salário que fere a dignidade humana, que fere os direitos humanos. Trabalhador no Brasil, ele é escravo de um sistema que favorece justamente os servidores, os agentes públicos políticos, onde ganham salários que são subsídio, remunerações de um Estado monárquico absolutista. Nós vivemos num Estado monárquico absolutista. Não é um Estado democrático de direito. Não é um Estado não estamos numa democracia, estamos numa monarquia absolutista. Por quê? Está aqui, eu li para vocês o próprio artigo 7º. O salário dá. Então, como profissional, o instrutor de trânsito vai se qualificar se ele mal tem dinheiro para a sua subsistência? Por quê? Ele depende de um transporte público. Se ele tem veículo, se ele consegue ter um veículo próprio, que muitos não têm, como é que ele vai aí pagar IPVA e tudo? Como é que ele vai pagar sua internet? Como é que ele vai se reciclar, pessoal? Qual é a qualificação que ele tem? Como é que ele vai poder elucidar, ensinar e mudar comportamentos perigosos se ele não tem essa reciclagem constante? Isto é gravíssimo para a mobilidade urbana, que infelizmente é o que acontece no nosso país. O aperfeiçoamento tecnológico constante dos meios de transporte. Quer dizer, tendo uma tecnologia que vai beneficiar, vai proporcionar agilidade, principalmente segurança, conforto, esta tecnologia tem que ser empregada no nosso país. Agora, não adianta colocar uma tecnologia de ponta onde os outros meios ficam defasados. Um exemplo, vamos colocar o trem-bala. Tá, o trem-bala, ok, mas qual vai ser o preço, a tarifa dele? Vai ser acessível a todos os brasileiros? Então, as linhas férreas que já existem, poderiam entrar outros vagões sem ser o trem-bala. Aí o administrador público ele tem que contabilizar isto, porque todo serviço de transporte público tem que ser acessível. Tem que ter um preço acessível a todos os usuários. Senão vai ter o quê? Discriminações onde não se pode ter perante preceitos contidos na Constituição brasileira de 1988 e no próprio Código de Trânsito brasileiro. Redução de acidentes de trânsito, postura dos usuários, controle, fiscalização, repressão do Estado, como, por exemplo, a fiscalização da lei seca. Então, a redução tem que ter o quê? Uma postura correta dos usuários, quer dizer, obedecer às leis de trânsito, e a repressão do Estado, fiscalizar aqueles que estão transgredindo. Prevalência do transporte público sobre trilhos. No mundo todo, se prevalece o quê? O transporte por trilhos. Isso começou há muito tempo. No Brasil, não. Se privilegiou, a partir da década de 70, o transporte sobre rodas. E isso traz o quê? Vários transtornos ao desenvolvimento econômico e até social brasileiro. Os acidentes que acontecem não são uma exclusividade dos condutores. Quer dizer, sobre as suas condições físicas e mentais que não estão em perfeitas ordens, ou a condição precária do veículo, mas sim o quê? Uma precariedade também nas pistas de rolamento, na sinalização. Boa parte
das pistas não são asfaltadas. Porém, por mais que sejam asfaltadas, há boa condição física e mental do condutor, todos os usuários estão obedecendo, o melhor transporte público é sobre trilhos. Ele é mais seguro, ele é mais rápido, ele transporta um número bem maior de passageiros do que um transporte seja feito por ônibus, por táxi e principalmente os veículos particulares. Fiscalização constante, repressão às concessionárias prestadoras de serviços públicos. No caso, o Estado deve fiscalizar constantemente as concessionárias que prestam serviços públicos, transporte público. Infelizmente, se aplicam aí multas irrisórias que fazem cócegas nas concessionárias diante do que eles ganham, do que elas ganham, elas arrecadam. Então, se a multa não está sendo eficiente, que se afaste o administrador privado, isto existe no direito administrativo, e se coloque o administrador público. Pode-se fazer isso? Então, vamos dizer, eu sou o dono de uma empresa, ganhei a concorrência, processo licitatório,